Se você quer saber o que leva uma pessoa a ter uma única bicicleta por mais de 25 anos e depois de 30 anos ainda tem a mesma bicicleta, senta aí, pega a sua bebida, pega a sua pipoca, que essa é a história que eu vou contar. Meu nome é André, espero que vocês gostem. Eu queria contar a história dessa bicicleta, que é uma Haro Vector V4S. Ela é uma bicicleta de 1995 e no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ela está com exatos 31 anos. Eu andei postando recentemente um vídeo, na época, em 2021, apesar de eu ter demorado bastante tempo para postar esse vídeo, 5 anos, na época ela estava lá com os seus 26 anos. Na verdade, depois que eu filmei aquele dia eu andando na bicicleta, e já por esse motivo, eu estava para mudar para fora do Brasil e eu queria guardar uma recordação de eu andando naquela bicicleta que eu adoro. Eu não trouxe ela. E também do lugar que eu andava, que eram as ciclovias de São Paulo. Então, até aquele momento, ela era a minha única bicicleta. Desde 1995 até 2021, eu só andei naquela bicicleta. Houveram alguns anos que eu não usei a bicicleta muito, eu não pedalei muito. Então ali um período de uns 3 anos que eu não usei tanto. No resto foi sempre a minha bicicleta de passeio. Acho que eu andava nela mais ou menos aí com a frequência de uns 2 finais de semana por mês, mais ou menos. E férias, principalmente quando eu era mais moleque, férias, a gente viajava para o interior e eu sempre levava a bicicleta e aí era andar todo dia, né? Todo dia. Eu lembro que eu começava as férias com uma quilometragem mais baixa, estava um pouco fora de forma e sempre terminava as férias andando bastante. Então, assim, é importante falar isso, né? É uma bicicleta usada constantemente por 26 anos, agora com 31 anos, mas os últimos tempos não. É realmente só quando eu estou lá no Brasil eu ainda uso, ainda é minha única bicicleta lá. Mas durante aqueles 26 anos, ela foi uma bicicleta usada normalmente. Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu não gosto de estragar as minhas coisas, mas não é aquela pessoa assim que deixou de usar a bicicleta para não estragar. Eu sempre andei nela normalmente. Andei na terra, andei no asfalto, andei na chuva, no barro, normalmente. E curiosidade que eu sempre gostei de fazer a manutenção eu mesmo. Então ela foi, eu diria que ela entrou em uma oficina mecânica de bicicletaria 2 vezes na história, pelo que eu me lembre, para trocar coisas que eu não tinha ferramenta em casa, né? Eu sempre fiz a manutenção eu mesma, mas manutenção básica. Uma vez ela entrou para trocar o movimento central e a outra vez para trocar o cubo da roda traseira. E aí eu até vou falar um pouquinho disso, né? Porque ela é uma bicicleta até hoje extremamente original, inclusive com coisas que eu nem deveria ter deixado. Não é nem recomendável fazer o que eu fiz, mas acredite se quiser, até a corrente dela é a corrente original. Eu não sei quantos quilômetros essa bicicleta tem. Eu chutaria que uns talvez 10.000 quilômetros, não sei, 8.000 quilômetros, alguma coisa assim. Então a primeira vez que ela entrou numa oficina mecânica para trocar o cubo da roda traseira, na verdade ela era novinha, eu acho que ela não tinha um mês de uso talvez. Ela veio com um cubo que não tinha nenhuma marca assim conhecida escrita por fora, era um cubo, eu lembro, pintado de preto, igual é o da roda da frente, na verdade, o da roda da frente ainda é ele até hoje, mas foi uma coisa que foi trocada na garantia. E na época eles não tinham, nem tinham o cubo igual dela, né, para vender. E, e foi colocado um cubo Shimano Alívio que está lá até hoje. E acredite se quiser, nunca foi feita a lubrificação desse cubo. Coisas que hoje em dia eu penso bastante, seriam coisas que são importantes de fazer nessa bicicleta. Se eu quiser manter ela por mais tempo, acho que agora chegou a hora, né?
ou mais do que passou da hora. E a segunda vez que ela entrou na oficina mecânica, que foi para trocar o movimento central, isso já foi bem para frente. Eu chutaria que deve ter sido, bom, bem para frente, vai, considerando que hoje em dia ela tem 30 anos, talvez não tenha sido tão para frente assim. Na minha visão da época foi muito para frente, deve ter sido lá pelo ano de 2000 e pouco, eu acredito, 2002, 2003. Eu tinha andado numa chuva e o movimento central que ela tinha antes não era selado, nada, então entrou água e acabou com a lubrificação. E eu andei nele até, assim, eu lembro que eu mesmo consegui desmontar, eu fui batendo um pouquinho ali com aqueles dentinhos, né, para girar a rosca e consegui abrir. Eu lubrifiquei, remontei, usei por mais alguns anos, mas aí quando chegou lá para 2002, 2003 eu tive que trocar ele. Quando eu abri depois dessa chuva, ele estava completamente sem graxa, ele tinha... Uma das bolinhas do rolamento tinha simplesmente desaparecido, ela tinha se desfeito. E eu ali com um alicatinho, né, tem aquela garrinha, né, onde vão as bolinhas do rolamento no meio, a garrinha estava meio amassada, eu consegui dar o formato nela de novo, engraxei, coloquei as bolinhas que sobraram e usei por mais uns, sei lá, 2, 3 anos realmente daquele jeito. Então foram as duas únicas vezes que ela entrou numa oficina mecânica. É curioso que eu acho que assim, os bens em geral têm um ciclo de vida, é claro, né? E normalmente, né, pensando numa bicicleta ou num carro, ou sei lá, uma coisa assim, um bem durável, né? A gente tem algumas fases. Quando o produto é novo, a gente cuida bem dele, afinal é uma coisa nova. Aí ele passa por aquele momento onde a gente meio que perde um pouco o cuidado, virou uma coisa comum, tá lá, não se importa mais muito, vai levando. Tem um momento onde ele fica velho, que normalmente é aí que acaba, que a gente substitui. E aí depois tem o momento que ela está agora, né? Que é o momento onde começou a se tornar uma coisa meio clássica, onde tem um valor sentimental. Então, assim, hoje eu considero que a bicicleta eu tomo cuidado com ela como eu tomava quando ela era nova. Então, assim, aquela fase assim meio que assim do uso normal desenfreado, eu acho que acabou. Eu ainda uso ela. Ainda, como eu falei, quando eu vou para o Brasil ainda é minha única bicicleta lá. Mas eu uso com um certo cuidado hoje em dia, mais cuidado do que eu tinha antes. E até mesmo alguns cuidados de segurança. Uma das coisas que eu tenho um pouquinho de medo hoje em dia é do garfo dianteiro. Ela tem uma suspensão RST, eu tenho um pouquinho de medo daquele garfo, sei lá, partir com fadiga de material, cair de cara no chão, é uma coisa que seria um acidente bravo aí, né? Então, assim, o cuidado não é só cuidado por zelar pela bicicleta, mas um pouquinho de cuidado de segurança comigo mesmo. Eu evito, assim, por exemplo, descer numa estrada de terra de freio solto, ainda ando em estrada de terra com ela, mas eu evito de soltar o freio, pegar uma velocidade muito alta, principalmente se tiver trepidação, ali eu fico com um pouquinho de medo do garfo. Eu acho que uma das coisas que me fizeram ficar bastante... Essa bicicleta, ela foi meio que comprada, meio presente também, quando eu fiz 16 anos de idade, em 1995. Até aquele momento eu tinha uma outra bicicleta que era uma Monarch Canyon, vou tentar colocar uma fotinho aqui dela. Ela foi uma coisa muito especial, né? Principalmente hoje, eu acho que hoje ela é mais especial do que antes. Eu tinha uma tia-avó, que a gente chamava de tivó, que quando eu era criança, a gente ia na casa dela e ela volta e meia dava um dinheirinho pra gente, para agradar. E naquela época, talvez hoje né,
as pessoas mais novas nem saibam o que é isso, mas a gente tinha a época da superinflação. Quando eu comprei a bicicleta não era mais, já era Plano Real, comecinho do Plano Real, né? Mas eu fui juntando dinheiro antes, então assim, foi antes do real começar. E a Tivó, quando a gente ia na casa dela, ela dava uns dólares pra gente. Pouquinha coisa, $5, coisa assim. Quando era um aniversário, Natal, ela dava uma quantidade maior, que, sei lá, eu não lembro mais quanto era, mas vou chutar aí uns $40, talvez, alguma coisa assim. Então eu fui juntando aos pouquinhos aquele dinheiro. A bicicleta eu me lembro até hoje, em 95 ela custou $600. E é curioso, porque na época do Plano Real, você ia na loja, né? E tinham coisas com preço em dólar. Eu lembro direitinho, a bicicleta estava etiquetada em dólar lá. É estranho, né? Isso. Aonde que você vai no Brasil hoje, numa loja, e tem um produto com preço em dólar, né? Isso não existe mais. Então eu lembro que eu tinha juntado alguma coisa, talvez por volta de $400, mais ou menos, e os outros 200 foram presentes de aniversário dos meus pais. E foi assim que essa bicicleta foi comprada. Eu acho que é isso que é hoje. Ela tem tanto valor para mim. Tem toda essa história de quando eu era criança, eu ia juntando dinheirinho durante muito tempo, talvez anos, não sei dizer quanto. Da Tivó, que já morreu, já tem muitos anos. Então, assim, tenho carinho por ela, tenho carinho pelos meus pais, pelo presente de aniversário. Tem toda essa história por trás. Então, assim, é como eu falei, é uma coisa que eu tenho muito valor afetivo hoje em dia. A passagem da minha bicicleta antiga, Monarch, para essa, foi uma coisa muito interessante também. Essa bicicleta ela foi comprada numa loja na Rua da Consolação, Bike Tech era o nome da loja. Ficava quase na esquina ali com a Rua Oscar Freire, então assim, um lugar nobre. E eu me lembro que a minha mãe me levou lá, provavelmente um dia de semana, final de tarde, já estava escuro. Eu só sabia que eu queria comprar uma bicicleta que tivesse suspensão na frente. Vocês podem ver na foto que a Monarch não tinha, na época era meio que uma novidade, suspensão. Já tinha bicicletas com suspensão há algum tempo, talvez, mas era novidade, assim, a proporção das pessoas que tinham bicicleta com suspensão na frente era pequena, eram poucas. Você via na rua poucas bicicletas com suspensão. Então, assim, isso era o que eu queria. E entrei na loja, eu lembro que eu vi algumas bicicletas e vi essa. E o vendedor ofereceu, falou, vai dar uma voltinha na rua. E eu lembro que eu desci a Rua da Consolação ali, talvez uns 2 quarteirões em direção a Estados Unidos. E pela calçada mesmo, tinha trânsito. E eu achei a bicicleta uma maravilha. Eu lembro que, assim, em comparação com a Monarch que eu andava, era uma coisa, assim, muito melhor. A Monarch ela tinha um câmbio já indexado, mas era aquele botão de girar, né, em cima do guidão, né? Indexado o de trás, o da frente, pelo que eu me lembro, não era nem indexado. O da frente você tinha que girar até a posição onde a corrente parava ali na coroa certa. Então, assim, essa já era uma bicicleta, além de ter suspensão, ela era uma bicicleta com rapid fire, né? Vocês podem ver no vídeo do andando com ela, isso um rapid fire iguais são os de hoje em dia, não mudou praticamente nada. Então, assim, eu achei isso uma coisa maravilhosa, assim, foi uma sensação incrível. A bicicleta era durinha, não fazia nenhum barulho, ao mesmo tempo macia de andar, trocava perfeitamente de marcha. Eu vou falar um pouquinho mais dos detalhes técnicos dela daqui a pouco. Eu acho que a gente já saiu da loja com a bicicleta no carro, acho. Não me lembro se eles fizeram alguma revisão, mas ela era a bicicleta que estava ali no mostruário, né? Não foi uma outra. Talvez ela tivesse já até revisado. Esse detalhe eu realmente não me lembro, se a gente saiu na hora ou se voltou depois para pegar ela. Então, falando um pouquinho tecnicamente dela,
ela tem os passadores alívio, né, os passadores, eu não sei se eu estou falando do termo técnico, né, eu estou chamando de passador ali os comandos, né, e os trocadores, né, embaixo, espero que eu esteja falando o termo certo, era de uma linha que chamava Shimano STX. Essa linha não existe mais, eu não sei quando que ela foi descontinuada, mas hoje em dia eu acredito que seria equivalente aí a um Deore, era uma linha acima do Alívio, né? E é um câmbio bonito de se olhar até hoje. Ele é um câmbio todo de metal, com cor de metal mesmo, cromado. Então é um negócio bem vistoso, assim, um negócio bem legal, coisa que não se vê mais hoje em dia. Pé de vela ali com as coroas, ela tem uma coroa tripla na frente, então é uma bicicleta de 21 marchas, são 7 atrás e 3 na frente. O pé de vela, por exemplo, para se ter uma ideia como era uma coisa premium para a época, até hoje ainda é uma coisa que eu acho que é legal, as bikes bem de entrada ainda não tem isso. Ela tem as 3 coroas presas com um parafuso Allen no pé de vela, ou seja, era uma bicicleta que você poderia trocar as coroas por coroas de outro tamanho, as 3. Às vezes hoje em dia você ainda vê assim a coroa externa, mas a coroa interna é rebitada, ou as mais básicas, por exemplo, a bicicleta que eu ando aqui hoje em dia, ela não troca, ela tem a coroa as coroas, porque eu gosto ainda, eu sou meio da old school com isso, eu não gosto de coroa única. Então, a minha bicicleta aqui também tem 3 coroas, mas são rebitadas, ou seja, uma coisa muito mais rudimentar do que era aquela. A suspensão dela RST, ela é uma suspensão por elastômero, até onde eu sei. Não tem nenhum ajuste de retorno, nada, não trava, é uma coisa assim, na época eu acho que nem existia isso. Mas é confortável, é relativamente macia. É claro que ela tem um curso pequeno, não sei quantos milímetros tem, mas é bem pequeno de curso. Hoje em dia não tem absolutamente nada a ver, né? As bicicletas hoje em dia têm um curso super longo, na época não era assim. Mas é macia, é isso que eu falo, assim, andando nela é uma suspensão que funciona. Não é aquela suspensão porcaria também que você acha hoje em dia em bicicleta super de entrada que você passa numa vibração, aquilo nem mexe, né? Uma coisa meio travada, só vai mexer quando der uma pancada. Não, ela funciona direitinho. Só que é o curso pequenininho, né? E tem esse guidão com esse formato de chifre para frente, que é uma peça única, então como nas bicicletas Speed, né, que é um tubo virado, né, virado para baixo, nesse caso é uma coisa virada para frente, mas é um tubo único, não é um bar-end parafusado ali. Isso é super confortável pedalar nela com isso. Tanto é que hoje, eu estou falando que eu sou old school, né? Hoje na bicicleta que eu tenho aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um bar-end, porque eu acostumei tanto com isso de poder mudar a posição da mão, né? Você está pedalando assim, ou na hora que você cansa, segura um pouco mais assim, ou até às vezes abre a palma da mão e apoia ali em cima, ou para frente, né? No caso que vocês podem ver nessa daqui, ela vira que nem um bar-end e depois vira lá na frente. Tem a posição de segurar mais para frente, que eu confesso que eu não uso muito essa, mas também é possível, você fica um pouco mais inclinado, né? Uma posição um pouquinho mais aerodinâmica. Então assim, era um negócio, eu nunca vi um guidão igual a esse em outra bicicleta. Eu já vi, acho que no YouTube alguém mostrou isso em algum vídeo recentemente, numa bicicleta antiga também, mas na prática, na rua, a minha, sinceramente, foi a única que eu já vi com esse tipo de guidão. E a marca dela também, essa marca Raro, vou puxar aqui na internet, eu acho que essa marca existe até hoje, faz algum tempo que eu não consulto, até alguns anos atrás ainda existia, era uma marca americana, eu nunca vi uma outra bicicleta dessa no Brasil, dessa mesma marca, então eu acho que na época assim, ainda era meio que
aquela festa da importação, né, com o câmbio na época era dólar 1 para 1, ou talvez até menos de 1 para 1. Então era uma festa, né? Você tinha coisa importada de todas as marcas. Então, assim, acho que eram poucas unidades importadas, né? Não tinha um grande número do mesmo produto importado. E eu nunca vi uma outra bicicleta igual a essa na rua no Brasil. Aqui onde eu tô, hoje em dia, eu já vi um cara andando numa bicicleta que era bem velha também. Eu quase que parei ele para falar, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma outra raro. Eu tenho uma bicicleta dessa no Brasil, mas acabei não parando ele. Mas não era uma mountain bike, era uma bicicleta estilo de cidade, assim, com paralama, né? Uma bicicleta bem diferente, mas me chamou a atenção quando eu vi aquele raro escrito no tubo ali. Eu hoje gostaria de achar muito alguém para fazer uma manutenção nessa bike para mim, para realmente desmontar cubo, desmontar movimento central, lubrificar tudo, caixa de direção. Caixa de direção, eu nunca tirei a caixa de direção dela, nunca lubrifiquei. Eu era na época assim, fazia tudo eu mesmo. E na época, sem YouTube, você tinha revista, né? Eu cheguei a aprender algumas coisas lendo revista. Às vezes tinha algum artigo ali de manutenção, mas a informação era muito menor do que é hoje em dia. Então, assim, eu fazia coisas que hoje em dia são altamente não recomendáveis. Eu colocava WD em tudo. Eu botava WD ali na caixa de direção para lubrificar rolamento. Até hoje está assim. Botava WD no movimento central. Não lembro se no cubo da roda eu punha, mas eu acredito que até lá eu punha. Então, assim, hoje isso não é recomendável. WD é um desengraxante. É uma coisa que vai diluir a graxa lá dentro. Vai lubrificar ali com um óleo super fino por um tempo, depois vai secar e vai acabar a lubrificação, né? Eu não sabia disso na época. Eu tenho essa coisa que a bicicleta tem uma originalidade muito grande. E apesar de ser errado, por exemplo, manter a mesma corrente, é uma coisa que eu acho legal, é bacana tá lá a mesma corrente até hoje. Então, assim, eu gostaria de deixar ela com as mesmas peças. Eu queria desmontar, lubrificar e, é claro, trocar alguma coisa que tenha muita necessidade, que fala assim, tá a ponto de quebrar, não vai mais andar com a bicicleta, aí sim troca. Mas se não, deixa lá. Então, assim, o que não é original nessa bicicleta depois de 30 anos? O selim, ele era duro, me dava muita dor. Não sei por que eu andei tantos anos com aquele selim duro. Aí eu comprei na Decathlon mesmo um selim desses que é de gel, né? Bem mais confortável. Não é muito largo, é um selim um pouco menos esportivo do que era o outro. Mas eu acho que está bem adequado ali. É um selim talvez para uma posição um pouquinho mais em pé, né? Mas está bem adequado para o meu corpo e eu acho que ainda para a posição que eu fico na bicicleta. Então isso foi uma coisa necessária de trocar. Pneu, óbvio. Ela está no terceiro jogo e meio de pneu, vamos dizer assim. Ela veio na época com pneus da marca Kenda. Era um conjunto de pneus onde o da frente ele era diferente do traseiro, bem legal. Eu depois troquei num momento lá, eu não consigo me lembrar mais a marca daquele outro pneu. IRC, alguma coisa assim, é uma marca que eu não conheço muito. Não sei se isso era marca ou modelo, posso estar me confundindo. Mas ainda assim, eu achei um conjunto de pneus onde você tinha o da frente diferente do traseiro. É claro que a gente pode combinar isso e fazer a gente mesmo, mas eu na época não conhecia muito disso. Tentei achar um conjuntinho onde você tivesse ali a mesma ideia que ela tinha original. Essa foi a primeira troca. A segunda troca, ou seja, indo para o terceiro conjunto de pneus, foi bem mais recente, já por volta de 2018, mais ou menos. Preciso ver, se eu achar eu coloco aqui no vídeo. Eu sei, a minha marca é
que foi quando meu filho começou a andar de bicicleta. E aí eu comecei a andar junto e aqueles pneus que ela tinha antes, eles estavam ressecados. Então não troquei, não é nem porque eles estavam muito gastos, eles estavam ressecados, tava trincando a lateral inteira. Aí eu troquei. Aí eu achei na internet, fui longe pra caramba, dei acho que uns 70 quilômetros para comprar. Eu fui pessoalmente na loja, apesar de eu ter achado pela internet, eu achei pneus também da marca Kenda, novos de estoque antigo, e eles não estavam ressecados, mas eles já eram pneus mais modernos, que eles eram pneus que não tinham arame, né, daqueles que você pode dobrar. Super legais também, mais ou menos da medida que era no original da bicicleta. Não eram mais diferentes, né, o da frente igual, e já eram iguais, na frente e atrás. E infelizmente uma das últimas vezes que eu andei com a bicicleta, o de trás ele rasgou, eu estava andando numa estrada de terra, tinha um arame, que eu acho que deve ter entrado na terra em algum momento que tinha barro, né? Ele entrou e ficou com uma ponta para cima. Aí na hora que eu passei, ele passou meio que assim, raspando na lateral do pneu. Ele entrou, não é nem que ele furou, ele rasgou na lateral do pneu e eu perdi o pneu de trás. Então, naquele momento, eu não tive como procurar um pneu novo e a gente estava no interior, até bem no lugar onde eu andava quando eu era criança. E aí, meu pai que estava indo na cidade, eu pedi para ele, traz um pneu qualquer para mim, para eu poder aproveitar aqui os feriados. Eu estava de férias, eu acho. E poder aproveitar os dias que eu estava passando lá, e eu acabei trocando, mas ele está com um pneu assim qualquer atrás, hoje em dia. Bom, e essa é a história da minha bicicleta aí, que tem agora 31 anos e eu continuo usando ela, pelo menos quando eu estou aí no Brasil, eu continuo usando ela como a única bicicleta até hoje. E você que está assistindo, tem um caso semelhante para compartilhar? Escreve aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da história da minha bicicleta. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.